Carluxo tá bravo, gente. Ó, Carlos Bolsonaro reclama de veto de Moraes à visita do pai no aniversário. Então, Carluxo faz aniversário agora, no fim de semana, dia domingo. Ele pediu para visitar o pai no domingo. Detalhe, os dias de visita na Polícia Federal, obrigado Lourival Casula, valeu pelo superchat. Enfim, as visitas na Polícia Federal são só as terças e quintas, visitas familiares, né? Terças e quintas, durante 2 horas. Das 9 da manhã às 11 da manhã. E aí o Carluxo queria o direito, porque é aniversário dele, Carluxo, ele queria o direito de ir visitar o pai num dia que não é dia de visita. E queria que o Xandão autorizasse. Xandão, obviamente, não, né? Moraes nega pedido de Carlos para visitar Bolsonaro fora da data permitida pela PF. É isso que tinha que estar na outra manchete, fora da data permitida pela Polícia Federal. Porque é do mesmo jeito que numa cadeia, você não pode simplesmente ir a hora que você bem entender visitar o seu parente preso. Você tem que ter os horários de visita, os dias de visita. Só quem pode entrar todo dia para falar com o Bolsonaro são os médicos, esses não precisam nem de autorização da justiça, qualquer coisa que o Bolsonaro tiver pode correr lá e atender, e os advogados, porque estão tratando da defesa do Bolsonaro ainda e tem que ter direito a conversar com o Bolsonaro. Então esses dois têm autorização para entrar a qualquer momento lá, mas fora isso, visita de cordialidade, visita de parente, essa coisa toda, só terça e quinta, das 9 às 11 da manhã, e mesmo assim cada visita tem 30 minutos para ficar com o Bolsonaro. E ele pode receber no máximo 2 visitas nesse dia de terça ou quinta-feira. Então, é 1 hora de visita a cada 2 vezes por semana que o Bolsonaro tem direito. É diferente do que o Lula teve? Não, é exatamente igual ao que o Lula teve. Ele também tinha direito a poucas visitas controladas e ele recebeu visitas de advogados. Esse sim, praticamente todo dia visitava um advogado, visitava o Lula, né? Inclusive, ele tinha muitos advogados cadastrados no processo dele como advogado. E isso facilitava também, por exemplo, que o Haddad o visitasse, porque o Fernando Haddad era um dos advogados que estavam constituídos no processo, né? Enfim. M. Palácio, meu avô profetizou, chegará o dia em que vamos ter vergonha de sermos honestos. É, meu amigo, seu avô não estava errado, não, né? Porque ser honesto, os honestos de hoje são os acusados de serem os que são amigos dos criminosos, protege bandido. São justamente os honestos que são acusados disso, né? E aqueles que têm os verdadeiros vínculos com os bandidos, como a gente andou vendo agora no Rio de Janeiro, esses não são chamados de homens de Deus, são chamados de pessoas honestas, são chamados de pessoas de família, e é justamente as pessoas que estão de fato vinculadas com o crime organizado. E ó, uma última notícia aqui, Dino proíbe o governo de pagar emendas indicadas por Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Por quê? Porque os dois estão lá nos Estados Unidos, né? Estão lá e não são deputados, porque para ser deputado tem que estar no Brasil, tem que estar aqui, tem que estar, você pode até sair para um outro país, mas numa missão oficial da Câmara, que não é o caso dos dois, os dois estão foragidos. O Eduardo Bolsonaro é um caso curioso, porque assim, ele está foragido sem mandado de prisão. Ele se autoexilou, ele decidiu sair do Brasil. E o Alexandre Ramagem não, está condenado pelo golpe, já era para estar preso, já era para estar cumprindo pena, os demais já estão cumprindo pena, falta ele, né? Mas ele é fujão, ele é covardão, ele se mandou, né? Se fosse realmente um cara que tem decência, teria se apresentado à justiça, cumprido pena e depois e lutado para provar sua inocência. O que aconteceu, por exemplo, com Lula, né? E aí ele ficou na cadeia, não quis sair. Obrigado, Quintino Soares Santana. Valeu também pelo superchat, meu querido. Muito obrigado pela colaboração de todos vocês que sempre colaboram com o nosso trabalho aqui, tá bom? É fundamental para a gente continuar fazendo esse trabalho no dia, esse resumo de notícias feito especialmente para você e bem explicadinho. Supremo Tribunal Federal forma a maioria para condenar 5 PMs do Distrito Federal a 16 anos pelo 8 de janeiro. Pois é, já formou-se maioria, provavelmente vai ser uma votação unânime, 4-0 mais uma vez, para condenar policiais militares que eram do alto comando das Forças Armadas lá do Distrito Federal, da Polícia Militar do Distrito Federal, e que simplesmente se omitiram, ficaram assistindo o 8 de janeiro, sem fazer nada, sem tentar impedir as pessoas. Foi feita toda uma articulação, foram escalados policiais
que tinham pouca experiência ou nenhuma experiência com distúrbios de grande número de pessoas. Gente, tinha acabado de entrar na polícia, mal tinha treinamento. Esses foram os policiais que foram mandados lá para o dia, né? Os policiais experientes, esses foram colocados de folga, ou foram colocados para fazer outra coisa no dia, fazer patrulhamento em outra área. Mudaram todo o esquema justamente para facilitar o golpe de Estado, facilitar que acontecesse o golpe de Estado. E essa omissão ficou muito clara, ficou muito evidente nas investigações, na CPI de Brasília, porque teve uma CPI da Câmara Distrital de Brasília também, para investigar o 8 de janeiro. E essa CPI, ela desnudou muita coisa, mostrou muitas coisas que depois, na CPI do golpe, também foram encontradas. E a investigação da Polícia Federal confirmou, porque pegou as conversas dos policiais, e nessas conversas fica claro que eles iam agir para deixar a manifestação, os manifestantes quebrarem tudo, para deixar o golpe de Estado rolar. As polícias iam permitir, né? E esses comandantes estão sendo condenados, já tem maioria por ser condenados a 16 anos de cadeia por conta dessa omissão gravíssima, dolosa, intencional que eles tiveram no 8 de janeiro. A Justiça da Argentina determinou a extradição de 5 brasileiros que pediram refúgio ao país vizinho. Pois é, os bolsonaristas que fugiram para a Argentina foram presos lá, pediram refúgio para a Argentina, mas ao mesmo tempo, né, tem que responder o processo de extradição, porque o Brasil encaminhou para a Argentina o pedido de extradição desses 5. E esses 5 estão sendo julgados pela Justiça da Argentina. E a decisão judicial imediata pode extraditar, Milei. É isso, não é extradita, viu? Não é manda extraditar, isso que é importante. A Justiça, essa manchete inclusive da Band News TV está errada, não é determinou. A Justiça da Argentina autorizou a extradição de 5 brasileiros. Autorizou, tá? Porque a palavra final é do Milei, é do governo da Argentina. Ele que vai decidir se eles vão ou não dar refúgio para esses brasileiros. Não acredito que o Milei vai botar o pé nessa dividida por causa de 5 caboclos que não tem nada com nada, não tem eira nem beira, não faz parte da grande hierarquia de ninguém, não são amigos do Bolsonaro, não são nada. Então eu acho que ele não vai comprar essa briga, mas a Justiça diz que está tudo certo, que o processo brasileiro foi correto, que eles foram condenados, tinham amplo direito de defesa e o contraditório, que puderam se defender tranquilamente, e mesmo assim foram condenados, o processo correu ok, então por isso a Justiça Argentina aprovou a extradição deles. É claro que eles ainda podem recorrer também na própria Justiça Argentina, mas por enquanto está valendo essa autorização, né? Ainda vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouco esses caras chegam aí para cumprir pena no Brasil. Pode esperar que eles venham. Agora, meus amigos, minhas amigas, eu queria falar com vocês sobre o seguinte, que eu acho que você precisava estudar, né? Mais. Eu, por exemplo, estou doido para estudar mais. Cícero Tavares, valeu, obrigado também, meu amigo, querido, né? Estou doido para estudar mais. Eu vou fazer uma pós-graduação agora, que chama Teoria Crítica da Sociedade, uma pós-graduação do ICL. E é uma pós-graduação muito importante, só com professores fera mesmo. As grandes feras do mundo vão dar aula nessa pós-graduação. E se você quiser conhecer mais, saber mais, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link. Você pode clicar nesse link que vai te direcionar diretamente para a página da pós-graduação, que, ó, repito, só com professor fera, as grandes feras do mundo na área responsáveis por essa pós-graduação, que é inédita no Brasil. Essa pós-graduação fora do Brasil é um maior sucesso, mas aqui no Brasil é inédita. Então, se você quiser participar, ó, antes disso, tem um recado do Edu Moreira para você que eu vou deixar aqui, tá? Eu vou, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, a justiça e a economia do Brasil e do mundo. Um abraço para você, meu amigo e minha amiga. Tchau. Imagina juntar Nancy Fraser, uma das maiores intelectuais do planeta, com Álvaro Lineira, ex-vice-presidente da Bolívia, com Elias Jabbour, com Gessé Souza, com Vladimir Safatli e com alguns dos maiores intelectuais vivos do planeta para ensinar uma pós-graduação de um curso que nunca foi dado no Brasil, que vai ser oferecido por um preço quase que simbólico para as pessoas. É o ICL fazendo história novamente. Pela primeira vez esse curso no Brasil, um curso que é muito demandado fora do país e que até hoje não tinha sido oferecido aqui. A gente resolveu oferecer só com os melhores professores do mundo para vocês. Quiser saber todos os detalhes e de repente se inscrever para fazer esse curso, fazer história e se qualificar de uma forma incrível, só clicar no link aqui embaixo. As vagas estão acabando. Faça sua inscrição agora.